Olá, eu sou o Luiz Vitoriano e vocês já sabem, aqui no meu canal eu falo sobre holding patrimonial. Eu já tenho diversos vídeos vídeos curtos, falando sobre a origem, as cláusulas, como que se implementa, quais os motivos, que para se criar uma holding patrimonial, por que evitar um inventário. Hoje todo mundo está se falando sobre holding patrimonial, porque esse sistema hoje ele está mais democratizou. Antes, somente as grandes bancas de advocacia que faziam esse serviço, parecia que ficava meio em segredo, somente os milionários, bilionários que tinham acesso. Hoje mudou-se, todo mundo com a tecnologia mudou essa questão desse serviço que está chegando aí para as classe média, E qualquer pessoa que queira fazer uma holding patrimonial tem acesso a profissionais qualificados, habilitados, que entendem desse serviço, como é feito, como ele é implementado na família e pode estar fazendo aí essa proteção patrimonial. Mas hoje eu quero vir aqui falar sobre um assunto um pouco diferente, mas que no fundo envolve também o que é o objetivo desse meu canal. Quero falar sobre os nossos filhos. Ontem eu fiquei um pouco surpreendido com a situação da minha filha. Sou casado, tenho 3 filhos, Tenho a Ana, a Suzana e o Benjamin. A Ana tem 15 anos, a Suzana 12 e o Benjamin amanhã ele faz 9 anos. E a Ana e a Suzana estudam numa escola particular. E a Suzana e a Ana estão com 15 anos na adolescência. Inclusive, o que eu senti ontem, eu também já vivenciei isso quando eu estava na adolescência. E por isso eu procuro entender muito os meus filhos. Ela mandou uma mensagem pedindo para eu ir buscá-la na escola e pedindo também para que eu não falasse que ela tinha entrado em contato comigo. Porque senão eles iam brigar com ela. A diretora é uma escola católica, tem irmãs, e tem a coordenadora, a psicóloga, e pediu para eu estar buscando ela. Eu peguei e fui, mandei mensagem dizendo que estava buscando a minha filha. Aí quando eu cheguei lá, eles queriam saber por que, se ela tinha entrado em contato comigo. Eu falei que sim, eu não ia inventar qualquer coisa, mentir, mesmo que contrariando ela, para estar trazendo ela embora, que é o que ela queria. Mas ela falou que não estava bem, não estava legal e que queria vir embora. Eu peguei, entendi, compreendi. E ela foi pro carro até meio chorando e a psicóloga veio conversar comigo, queria saber o que estava acontecendo. Eu falei que eu ainda não sabia e que eu estava percebendo que a Ana estava muito desanimada com os estudos. Ela disse assim que na sala de aula isso não aparenta, porque ela é muito esforçada. Eu disse assim, realmente a Ana é esforçada, mas naquilo que ela sabe que ela precisa fazer, mas ela tem ainda o desânimo, porque ela não está mais motivada, está estudando. Eu acredito que seja a fase. E conversei bastante com a psicóloga, ela ficou querendo saber o que eu tinha conversado. A Ana é uma das minhas filhas que me obedece muito, a psicóloga me falou isso também, que ela falou que admira muito o pai, eu me senti até orgulhoso. Todos os meus filhos me obedecem muito, mas a Ana, como ela já está amadurecendo, e as consequências da vida, da família também, Eu tenho os meus irmãos, tenho sobrinhos, e que não seguem o mesmo caminho em que nós procuramos ensinar para ela. Então isso acaba servindo de exemplo, o que é certo e o que é errado, assim, qual caminho seguir, e que a vida é feito de escolhas, e que muitas escolhas no futuro podem nos trazer muitas lágrimas. Eu até já falei diversas vezes para o meu irmão mais velho, que também teve bastante problema conjugal. Eu falei assim, meu irmão, o que você está passando hoje são as escolhas que você teve há anos atrás, e as suas escolhas de hoje vai determinar daqui anos na frente, daqui 10, 15, 20 anos. Porque eu sempre fui te aconselhar muito ele em relação à tomada de decisão, que ele muitas das vezes deixava a desejar,
não se preocupava em resolver o problema com a esposa, com os filhos, ia tolerando às vezes uma paciência, sobrando paciência, que chegava até o desrespeito para com ele, e que muitas das vezes o pai ou a mãe tem que se posicionar. E isso tem servido de experiência também para minhas filhas. Para o Benjamin ainda é criança, mas ele tem visto isso, tem entendido. Então ela me respeita muito, me admira, eu fico muito feliz com isso. Então eu trouxe ela embora, conversei bastante, ela chorou, estava nervosa. Eu até expliquei para a psicóloga que ela queria desabafar muitas das vezes. A minha esposa às vezes não entende, então eu procuro me aproximar mais. E por que eu estou contando isso? Porque eu lembro que na minha adolescência eu também tive um processo assim. Passei por muitos desafios, assim, sintomas de depressão até profunda, que entre 14, 15, 16 anos eu me lembro que eu chorava demais nessa época. E com 17, 18 anos que eu comecei a trabalhar e comecei inclusive no ensino médio, eu parei de estudar naquela época, né? No terceiro ano do ensino médio, e eu sempre gostei muito de estudar, e isso eu cobrava muito de mim, não tinha condições emocionais para estar na sala de aula estudando, mas eu não me conformava também por ter parado. Eu fui o único dos meus irmãos que pude estudar, que eu gostava de estudar, pude fazer uma faculdade que eles não tiveram interesse, não foi falta de oportunidade, foi falta de interesse mesmo, e eu já queria sim ingressar numa faculdade, e logo no ensino médio eu me desanimei, parei de estudar, e devido a essa depressão, e eu sabia quais eram os sintomas, ou melhor, eu sabia quais eram os motivos, né? Muitas das vezes é dentro da própria casa que a gente fica infeliz com muitas coisas que acontecem, em questão de não ser compreendido, principalmente nessa idade. Por isso que eu sempre me posiciono, converso muito com as minhas filhas, né, principalmente com essa mais velha, que está na adolescência, ela me entende também. Eu sei que ela me entende, porque depois ela se sente mais aliviada, ela respira, muitas das vezes ela chora, que foi o que aconteceu ontem, ela chorou bastante. Aí eu chamei ela para sair, fomos no mercado junto, compramos algumas coisas, acabou distraindo. Hoje ela estava bem. E eu quero dizer assim, o quanto que nós amamos os nossos filhos. E uma coisa que também ela tinha me mandado ontem à noite, que daí ela foi para a escola, não foi para a escola, ela veio para o escritório comigo, ficou à tarde aqui comigo, né? E à noite ela me mandou compartilhou pelo Instagram um vídeo bem curtinho que dizia assim, que o meu sonho é ter uma mansão e ter dinheiro para comprar um monte de carro de luxo. E deu risada, kkkk. Aí eu falei assim, eu não tenho esse sonho, filha. O meu sonho é ver você feliz. E na verdade, como que a gente, pai e mãe, a gente se dedica para os filhos, e ver um filho derramando uma lágrima, principalmente na época em que está na adolescência, com sintomas aí de depressão, que é uma doença que tem pego a muitos, não tem idade. A gente se ouve até crianças na mais tenra idade tá passando por esse processo de depressão e não saber a causa. Então isso é muito triste, e a gente sofre demais. Um pai vê o filho por estar chorando, talvez não é por um dor, não é doença, não é por falta de nada, talvez uma crise existencial, que não entende, um vazio. Por isso que a gente tem que sempre se encher de Deus, muito, 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 buscar assim, qual é o nosso propósito nessa vida, a nossa identidade, porque muitas pessoas se envolvem com tantas coisas, ilusões da vida, que acaba perdendo a sua identidade, não sabe qual é o seu propósito de estar aqui nessa vida. E eu converso muito com os meus filhos sobre isso. E por a gente amar tanto, a gente quer o melhor para eles, em tudo na nossa vida. E uma das coisas que acaba conectando, linkando, é sobre um planejamento patrimonial.
Se a gente que ama os filhos, eu já fiz palestra aqui no meu canal falando sobre a holding patrimonial, esse sistema de proteção patrimonial da família. A gente explica detalhado como que funciona, como que evita o inventário, por que disso, por que daquilo, que o inventário é moroso, o inventário tem altas custas, acaba tendo muita litígio entre os familiares, as famílias acabam se dilacerando, o patrimônio também acaba sendo aí, parte desse patrimônio acaba indo para o Estado, para o sistema, para poder estar fazendo esse inventário, que se não tiver um excelente planejamento patrimonial, vai ter que passar pelo inventário. Mesmo que faça seguro de vida para bancar o inventário, que é o alto custo, eu vou fazer um seguro. Mas se você for fazer um seguro, faça para beneficiar os seus filhos, aqueles que você ama, que em vida a gente faz qualquer coisa para poder beneficiar, para estar com eles. Então faça um seguro para beneficiar eles após a sua morte. E não para bancar o inventário que vai para o governo e vai para as taxas, emolumentos de cartório e ainda para honorários advocatícios. O sistema patrimonial, ele já provou que apenas 20% que você pagaria no inventário é o que você paga para fazer um sistema. Então, olha a economia que você está tendo para se montar um planejamento patrimonial. Se fizer um testamento, cai na mesma coisa. O testamento, ele é obrigado que o inventário seja de forma judicial, não tem como fazer pela via administrativa, tem que ser feito pela forma judicial. Com isso, os honorários advocatícios vai de 8% a 12% do patrimônio, valor de mercado. Além disso, vai ter os altos impostos e a reforma tributária está chegando. De uma hora para outra, esse imposto de transmissão, causa morte de doação, que é o imposto da morte que incide no inventário na hora da partilha dos bens, pode aumentar. Já existe a proposta de subir de 8%, que é o teto aqui no Brasil, para 16% e até para 20%. Então, a qualquer momento, como que esse imposto aumenta? Através de uma simples resolução aprovada pelo Senado Federal com a maioria simples, não precisa ser nem a maioria absoluta do Congresso, do Senado reunido. Então é muito fácil, basta eles querer aumentar esse imposto, essa alíquota, que ela vai subir. Além disso, o Brasil é um dos países que menos taxa o imposto sobre herança. Tanto é que já existe aí projetos de lei para, além desse imposto, que é de competência do Estado, criar um outro imposto também sobre a herança, que daí seria no âmbito de competência da União, para tributar os seus bens na hora da partilha, para dividir entre os seus herdeiros, nos mesmos moldes do imposto de renda da pessoa física, uma alíquota que chega até 27,5%. Se o TCMD vai ser a 20%, pode subir até para 20%, com mais esse imposto, quase metade do seu patrimônio fica na mão do governo em relação aos impostos. E aí, aquilo que você pensa que está construindo para deixar para os seus herdeiros, para aqueles que você ama, que são os nossos filhos, que a gente vê crescer, a gente cuida, cria com tanto carinho, faz de tudo. Eu tenho um apego com os meus filhos, com as minhas filhas, com os três. Não vou fazer acepção de filhos, mas assim que a minha esposa sempre amamentou, né, no peito. Quando eles saíam do peito, começou a ir a mamar na mamadeira, e depois saiu da mamadeira com 6, 7 anos, que foi mais ou menos a média que todos eles deixaram da mamadeira. Eu fazia o leite e levava no berço, na cama, até hoje. A minha filha agora, em maio, dia 20 de maio, se ela souber, se ela ouvir esse vídeo, ela vai ficar brava. Dia 20 de maio, agora ela completa 16 anos e até hoje, religiosamente, todos os dias, levanto, faço café, faço meu café, preparo o leite dos 3 e levo quarto por quarto.
Para eles tomam leite na cama. E ela reconhece, ela se sente amada. Ela falou que muitas das vezes ela se sentiu amada. Isso para mim é tudo. Não existe alegria maior por um pai saber que os filhos estão felizes, estão se sentindo amados, porque muito na nossa geração, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, 2024, século 21, muitos filhos não estão recebendo o amor, o carinho devido dos seus pais. Por isso que muitas das vezes as famílias estão sendo destruídas. Eu vejo bem próximo, familiares nossos, que os pais, os meus irmãos, por exemplo, que não tiveram sucesso no casamento, se separaram e hoje os filhos estão com a mãe e podem ver os filhos uma vez por semana. Eu não consigo me ver de maneira alguma tendo contato com os meus filhos apenas uma vez por semana. Meu contato é diário e não é só de manhã e à tarde, não. Já foi quando eles estavam na época da escolinha, na pré-escola. Então eu era integral, ficava o dia todo lá, a gente trabalhava, né? Depois que vieram para o ensino regular, que daí é meio período, sempre fiz questão de, em todas as reuniões de escola, levar de manhã, buscar na hora do almoço. Agora que a minha filha está no ensino médio, ela começou a fazer o ensino médio, e então agora ela tem a escola particular, ela tem muitos dias em que ela precisa ficar no período da tarde. Ou as provas sempre são no contraturno, ou às vezes tem algum projeto, tem dia que tem aula também à tarde, a grade curricular não comporta somente meio período, então, mas eu levo de manhã, depois busco para almoçar, levo de novo, busco à tarde, e para dormir elas vão no meu quarto, me beijam, sempre. Então esse é o contato muito próximo dos meus filhos. E para falar a verdade, ainda às vezes eu me sinto que eu ainda deixo a desejar, porque eu queria poder dar mais carinho, mais conforto para os meus filhos, e é por isso que a gente tem que se preparar hoje, porque mais cedo ou mais tarde nós não vamos mais estar aqui, e o dia em que nós não estivermos mais aqui, nós temos que deixar o nosso legado, o amor, o carinho que nós plantamos, ele tem que continuar vivo no coração dos nossos filhos. Isso é o que fará eles terem continuar essa união. Isso entre os irmãos, e aí as próximas gerações, os primos. Eu vejo a minha família que tem uma relação muito boa com os seus irmãos. Os primos vão continuar nessa mesma união. Ela com seus primos também mantém essa boa união. Isso é tudo. Isso é o que eu já falei em alguns vídeos no meu canal do Instagram. Eu falei bastante sobre sabedoria. Comecei a falar, não pude continuar falando sobre isso. Eu quero voltar, porque isso também é que faz, que arde, queima o meu coração, sobre desenvolvimento pessoal, sobre a qualidade de vida, não só no sentido físico, mas também no sentido emocional, espiritual, mental. Eu, alguns meses atrás, eu vi a necessidade de que eu precisava melhorar a minha qualidade de vida, né? Comecei a fazer exercícios físicos desde setembro do ano passado, tive uma redução aí, uma perda de 8 quilos, quero perder mais ainda, e isso daí melhora também muito a nossa saúde mental, né? Por isso que eu comecei a falar sobre esses vídeos, e eu quero voltar a estar falando também sobre essa questão de qualidade de vida, e eu falei sobre a sabedoria, a prosperidade e a riqueza, que é uma sequência. Primeiro você tem que buscar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria em que Deus pode nos dar. Depois, o segundo, existe também a sabedoria terrena, né? Só quando a pessoa começa a buscar, a conhecer, a ler, vai poder entender essa sabedoria que nos dá um norte, que nos faz entender qual é o nosso propósito e também a nossa verdadeira identidade, aquilo que Deus quer para nós nessa vida. E aí a prosperidade significa em todos os âmbitos da nossa vida. Se você tem uma boa relação, uma relação saudável com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais, na empresa em que você presta um serviço,
você é uma pessoa próspera. Isso, prosperidade não significa somente na vida financeira, material. Não importa você ter um bom salário, um serviço concursado, às vezes um auditor, e ter uma família destruída, deixar os seus filhos à mercê sem poder receber o seu carinho todos os dias, que é o que eles precisam. Hoje a sociedade prega isso, a sociedade está caminhando para isso, para que as famílias sejam mais individualistas, cada um cada integrante da família tem a sua vida, tem o que se fazer, e eu ainda continuo aqui a dizer que a família tem que ser cada vez mais unida. O respeito, o carinho, tudo isso aí é primordial. Talvez algo que nós pensamos que não vai fazer diferença, que não importa, isso daí é muito... se você tiver uma conversa com um psicólogo, você vai entender o quanto isso é importante. Muitas das vezes, talvez até psicólogo passa batido em determinadas situações. Eu acredito que eu precisei de um psicólogo na época da minha adolescência, que eu comecei a dizer que eu tive uma depressão profunda, em que eu passei diversos percalços, crise existencial. Eu sentia muita falta do carinho, às vezes, dos meus pais. O meu pai foi uma pessoa que foi ébrio por muitos anos, né? E eu sentia muito isso porque eu queria um pai amigo, um pai presente, um pai carinhoso, e que nunca eu tive, nunca, né? Mesmo que depois em que ele conseguiu se libertar da bebida, depois de alguns anos, 40 e tantos anos, né? Eu já era adulto, já trabalhava, ficou muitas marcas, né? Durante o nosso convívio. E depois que eu me casei, eu sempre sonhava ainda, até por ser uma pessoa cristã, né? Sempre fui uma pessoa que procurei ter uma vida íntima com Deus desde a minha meninice, da adolescência, dos meus 12, 13 anos, que eu comecei a ter conhecimento da palavra de Deus. Eu já quis ter essa vida íntima com Deus, e era algo muito difícil manter esse relacionamento com meu pai da maneira que ele era. E isso daí me trazia muita angústia, muita tristeza. E depois, quando estava para nascer a minha filha de 16, praticamente 16 anos hoje, eu estava com 29 anos. A minha esposa estava gestante, eu ia fazer 30 anos, ela nasceu, uns meses antes. Então eu estava quase com 30 anos. No ano, agora ela faz 16, eu faço 46, quase 30 anos de diferença. Eu tive uma recaída muito grande, eu estava fazendo a faculdade. Na época da faculdade foi muito bom, tive grandes amigos que até hoje eu prezo demais a amizade deles, né? Que de vez em quando a gente entra em contato. Mora daqui da minha cidade, só tem um que nós nos formamos juntos. Hoje estão em outra cidade, outros estados, mas eu tive grandes amigos, e isso daí foi muito bom, porque me fez esquecer esse período negro da minha vida de depressão, porque a depressão é o funcionamento da mente. E eu tive uma crise com quase 30 anos, uma recaída, e minha esposa foi aquela que me ajudou demais, demais. Eu sou imensamente grato, porque além de esposa, minha amiga, que sempre eu chegava às vezes da faculdade, queria conversar, e ela me ouvia, ficávamos até tarde da noite conversando. E é algo que nem os meus irmãos, que crescemos juntos, dormíamos juntos, sempre fomos muito próximos, pôde entender e me ouvir. Minha esposa sempre me ajudou. Eu sou muito agradecida a Deus pela pessoa que colocou na minha vida. E aí eu tive essa recaída, depois vem a Ana, e eu tive muito medo de não ser aquele pai que eu sabia que eu precisava ser, e que eu tinha necessidade. Então eu sabia qual era, assim, o papel do pai, como um pai tem que ser com os filhos. Muitas das vezes a gente perde a paciência na correria do dia a dia, o estresse, as responsabilidades, os compromissos, a falta de tempo faz às vezes perder a paciência, mas tudo isso é compreensível, e eu vejo que os meus filhos compreendem muito bem isso. E com essa recaída eu tive
Eu já trabalhava concursado, também uma hora eu posso estar dando mais detalhes sobre isso. Trabalhava concursado numa empresa pública, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Trabalhei no Correio por 7 anos, também tive grandes amigos, que eu tenho muita saudade da época que nós trabalhávamos juntos, que até hoje tenho contato com alguns deles. E eu ganhei um livro de uma amiga dos Correios, eu vou até citar o nome dela, é a Noêmia Muniz. Ela me deu um livro de um dos escritores mais lidos da última década, acredito que seja até hoje, Augusto Cury, um médico psiquiatra. O livro que ela me deu foi Nunca Desista dos Teus Sonhos. E o meu sonho não era nada material, mas era emocional, uma saúde emocional, que era poder entender tudo aquilo que eu passava. E eu buscava isso. A figura paterna também era muito importante para mim. E graças a Deus eu pude superar tudo isso. Deus tomou uns caminhos maravilhosos na minha vida em que eu pude me sentir realizado com isso. E a leitura desse livro me fez voltar, ou talvez brotou, nasceu em mim o amor à leitura. Eu nunca mais consegui parar de ler. Eu lia, acredito que mais de 35, 40 livros do Augusto Cury. Eu lia um atrás do outro e me ajudou muito, me fez entender o funcionamento da mente. E o funcionamento da mente, quando Augusto Cury começa a explicar sobre as janelas killer, as janelas light, as janelas doentia que se abrem quando a gente passa por um processo em que todas as outras janelas, que todas aquelas experiências dolorosas se abrem tudo ao mesmo momento. E aí a gente começa a ter aquela crise existencial. E é nesse momento, com essas janelas abertas, que nós temos que criticar esses pensamentos, afrontar e começar a criar plataformas de pensamentos que vão ficar conectados junto com plataformas que criticam esses pensamentos doentios e criar novos pensamentos que vai atenuar aqueles pensamentos doentios. Esses pensamentos vão criticar e vai ter aí uma plataforma de pensamentos que toda vez que esse doentio abrir, esses outros pensamentos que a gente cria, que a gente critica, que a gente afronta, vão estar ali junto e essa sensação vai ficar cada vez mais tênua. Por isso que tem muitas pessoas que desconhecem o funcionamento da mente, que acabam ficando no fundo de uma cama por anos, acabam indo a óbito, outros chegam até o suicídio, porque não conseguem entender como que funciona a mente humana. E o Dr. Augusto Cury, depois disso eu comecei a amar esse homem. Eu fui, inclusive, 2 palestras dele em Campinas, não me lembro o nome lá do shopping onde teve a palestra dele. Eu tive 2 oportunidades de estar presencialmente, pude dar um abraço com ele, tirar fotos com ele, e ele me fez entender isso, que transformou a minha vida. Depressão, nunca mais. Tenho momentos de tristeza, sim, mas depois que a gente entende o funcionamento da mente, o porquê que nós sofremos, a gente começa a enxergar aquilo que é belo, aquilo que é simples, aquilo que realmente tem valor. A gente começa a abraçar as árvores, começa a ter momentos especiais com a nossa família e com todos aqueles que nós amamos. Se você ainda não tem filho, mas você quer deixar o seu legado, ainda é possível. Eu gravei agora, acho que eu postei ontem, sobre quem não tem filho, a sua herança pode ficar para o Estado. Isso é verdade, está na legislação, porque quando a pessoa não tem filho e não planeja o seu patrimônio, para quem que ele vai deixar, quem são os seus herdeiros, muitas das vezes, após a morte, é nomeado um curador que ele fará a busca de um possível herdeiro no prazo de 5 anos, mas se não tiver descendente nem ascendente que possa herdar esses bens, a sua herança pode ficar por Estado. Então é preciso deixar um legado.
Tem muitas pessoas que apadrinham outros, né? Porque nós somos seres humanos, muitas pessoas criticam as pessoas, falam mal. Isso daí é algo também que nós temos que começar a colocar em prática para ter qualidade de vida, que eu estava falando sobre a prosperidade. Parar de falar mal dos outros. Bloquear, blindar a sua mente e os seus lábios em relação a criticar alguém. Sempre procurar falar o bem. Isso daí vai transformar também a sua vida. O sucesso, também a prosperidade vem através disso. E pessoas que têm um bom relacionamento com os outros, obviamente que vai ter alguém que você poderá contemplar a sua herança, mesmo que você não tenha herdeiros. A lei diz que até 50% dos seus bens você pode doar para quem você quiser. Os outros 50% deve ser contemplado os herdeiros necessários. Isso é lei, certo? Mas quando não se tem, existe também nenhum herdeiro, existe também a possibilidade de se fazer um planejamento patrimônio sucessório, e você poder contemplar aquele que você ama, mesmo que não seja seu herdeiro. Não significa que sejam pessoas, pode ser também instituições. Quantas instituições carentes de pessoas que ajudam isso? E por incrível que pareça, existem pessoas bilionárias em que não tem um filho sequer, não tem herdeiro. E aí, se não organizar, os seus bens podem ficar para o Estado. Eu tenho um exemplo disso. Vou citar um ator antigo já, mas que aconteceu isso. Os seus bens, ele não ficou para herdeiros porque ele não tinha herdeiros. É o Mazzaropi. Muitos de vocês talvez já ouviu falar do Mazzaropi, ou vídeos antigos, muito antigos, quando chegou a televisão, né? Começou a aparecer aqueles vídeos engraçados. O Mazzaropi é um deles, que quando ele faleceu, a sua herança ficou para o Estado, para o governo, né? Aí o governo define aí para quem vai ser destinado a todo esse patrimônio. Por isso que é importante, tudo isso que eu venho falando sobre relação com os filhos que nós amamos tanto, crescer alimentando um bom relacionamento de amizade, os filhos precisam saber que amigos eles têm dentro de casa, não é na escola, na rua, não são esses em que vão ajudá-los na hora em que eles tiver que derramar suas lágrimas. Como dizia o Augusto Cury, mais cedo ou mais tarde os nossos filhos também derramarão as suas lágrimas. Tudo o que o Augusto Cury diz nos livros dele, eu me identifiquei porque eu já havia vivido tudo aquilo. Como foi claro as palavras dele e profunda. O livro, O Vendedor de Sonhos, o 1 e o 2, eu li os dois, tenho o 3, não pude ler, mas assim, ele fala muitas coisas que a pessoa precisa interpretar, e qualquer ser humano que tenha passado por isso, que tenha vivido algumas experiências, principalmente com sintomas de depressão, vai entender o que ele diz. E eu pude me libertar de uma vez por todas. Eu sou agradecido primeiramente a Deus e a Ele. Espero ainda ter a oportunidade de poder conversar mais com eles, de ir mais palestras, estar com ele, porque é maravilhoso poder ouvir alguém tão sábio, em que hoje ele manda esse conhecimento, né? É o Brasil levando conhecimento sobre o funcionamento da mente para o mundo todo. Quantos e quantos países, quantos idiomas são escritos seus livros, e está ajudando milhares de pessoas a sair dessa situação de depressão, de crise existencial. E nós que já temos conhecimento disso, eu disso como experiência própria, procuro ajudar as pessoas a levar esse conhecimento, a levar o conhecimento falando desse autor tão brilhante que o Brasil tem, esse médico psiquiatra, em que pode talvez mudar o rumo, o destino de muitas pessoas e até de famílias inteiras a poder entender. Porque eu digo isso, já me deparei com casos assim, já tive clientes que os pais não querem deixar a sua herança para os filhos, eles querem
Ou eu tenho exemplo muito próximo, eu tenho o esposo, é um tio meu, casado com a minha tia, em que a mãe desse meu tio, ela quer vender a casa em que mora, o que ela tem, e alugar a casa, a própria casa, porque ela já está na velhice, para quando ela falecer, os filhos não tenham que receber essa herança. Ela quer morrer por causa do mau relacionamento. Pais que não criaram, não tiveram esse amor. Eu não consigo imaginar que existe pessoas com um coração desse, mas infelizmente tem. Pessoas que não querem deixar herança para os filhos, porque acham que os filhos não merecem. Talvez muitos filhos deixaram a desejar, todos nós erramos, os pais também erram. Hoje eu reconheço o quantas vezes eu já errei com os meus filhos, e a gente tem que aprender a se humilhar, chegar neles e a pedir perdão. Isso é o mais importante, saber pedir perdão que nós falhamos. Isso daí é uma experiência para eles. Eles vão saber também que na hora que eles errarem, eles também vão pedir perdão, seja conosco, seja com seus filhos. Então, isso daí pode transformar o rumo de muitas famílias que às vezes está desintegrada. E aí, às vezes, esse é o momento de você poder começar a construir o seu legado, mudar o rumo da sua família. Talvez você não teve uma boa experiência, um bom relacionamento com os seus filhos até hoje. Talvez você já tenha até neto, mas está chegando um momento de você poder mudar, virar esse jogo, começar a dizer para ele: eu vou deixar um legado, os meus filhos, porque depois que a gente começa a entender o funcionamento da mente, por mais que superficialmente, às vezes nós demonstramos ira, raiva, discussão, impaciência, intolerância com eles, mas no fundo eles são o maior bem precioso que nós temos. E por que nunca construir um sistema de proteção patrimonial que vai ficar para os seus herdeiros, para os seus filhos que você tanto ama? Você vai escrever a sua história na mente deles. Nós nunca vamos morrer, nunca. E muitos pais falecem e pouco tempo depois os filhos esquecem que tiveram um pai e uma mãe e não deixaram um legado. Aquele amor que deveria ter ficado plantado nos seus corações nunca existiu. Ele talvez está lá no mais profundo, como Augusto Cury fala. Nós não conhecemos nem a sala de espera, quanto mais os cômodos mais profundos da nossa mente. Por isso está lá, penetrando na nossa mente, que nós vamos entender a nossa essência, a nossa identidade, o nosso propósito, que tudo está ali guardado. E isso é o mais precioso para nós. É o bem mais valioso da nossa vida. É deixar esse legado para os nossos filhos, para quem nós tanto amamos. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não me segue aqui no meu canal, eu estou fazendo esse vídeo, vou fazer outros vídeos, quero contar mais histórias, principalmente experiência de vida em relação à minha própria família, aos meus antepassados, meus avós, em que também contribuiu para que o que eu sou hoje sempre tenha uma parte, talvez uma história ruim, mas também uma história boa para contar. Como diz o Pablo Marçal, a pessoa que é sábia, ela nunca perde. Ou ela ganha, ou ela aprende. E se ela está aprendendo, isso é um ganho, é um aprendizado, é um ganho. Eu fico por aqui, um forte abraço, até um próximo vídeo.